E eu vou chamar Basília Rodrigues novamente, minha parceira desta tarde de sábado aqui no CNN 360. Ô Basília, para te ouvir um pouco do quanto esse adiamento da viagem acaba, naturalmente influencia aqui a agenda política do país, mas também essa agenda econômica. Havia toda uma expectativa em torno da nova regra fiscal, que foi, se seria conhecida com todos os seus itens de forma mais detalhada antes da reunião do Banco Central que ocorreu nesta semana, entre a terça e a quarta-feira. E agora, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também confirmou que não vai mais à China neste momento, também adiou, na sua avaliação e do que você ouviu das suas fontes, isso pode antecipar ou, no mínimo, aumentar a pressão para que seja antecipada a divulgação dos detalhes da nova regra fiscal e até da questão da confirmação, da oficialização daqueles nomes para as duas diretorias do Banco Central que estão também aí à espera do anúncio oficial do Palácio do Planalto. Basília. Olha, Yuri, auxiliares do presidente da República afirmam que sim, pode antecipar o anúncio da âncora fiscal, a nova regra fiscal no país, essa decisão de Lula permanecer no Brasil, adiar a viagem à China. O marcador no tempo de quando a regra fiscal seria anunciada foi colocado pelo próprio presidente da República. Então, a equipe econômica, que já está com texto no forninho, até já tirou do forninho porque entregou para outros ministros da esplanada dos ministérios ali o que tem no arcabouço fiscal. A equipe iria esperar o retorno de Lula para tornar o texto público para todo o país. Com Lula permanecendo aqui no Brasil, de acordo com integrantes da presidência da República, ele cumprirá uma agenda mais reservada no Palácio da Alvorada. Hoje mesmo, olha, a Marina Demore está ali na frente da Alvorada, informou que Lula deve receber o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. E ao longo da semana, de acordo com auxiliares da presidência no Palácio do Planalto, com quem falei mais cedo, Lula deve receber outros ministros, outros auxiliares de governo nesta agenda mais reservada no Alvorada, enquanto ele deixa este momento pós-pneumonia, este momento de reclusão por conta dos sintomas gripais que foram identificados de quinta-feira para cá e já com diagnóstico aí médico. Sobre o arcabouço fiscal, o texto está pronto, o ministro Fernando Haddad já apresentou isso ao Palácio do Planalto, a outros ministros de governo, a lideranças do Congresso Nacional, só que eles ainda estão azeitando os detalhes para tornar esta fórmula, essa novidade que é a âncora fiscal pública. Como Lula disse que era só ele estar de volta à China que este texto seria divulgado, ele ficando no Brasil, isso gera expectativas e auxiliares admitem. Pode ter a antecipação de que isso saia ainda já na próxima semana. Vamos aguardar o desdobramento dessas reuniões. Lula, na sexta-feira, teve reunião com ministros, mas aí para tratar da questão das medidas provisórias. Você falou agora há pouco sobre a formalização da indicação dos novos nomes para a diretoria do Banco Central. A gente tem o Rodolfo Frois, que é um executivo do mercado, e também Rodrigo Monteiro, que é um funcionário de carreira, negro, especializado na área de fiscalização, que estão como os principais cotados, São os nomes da Fazenda. Lula já fez uma sinalização de que estes nomes agradam ao presidente da República, mas falta formalizar. Durante a semana, o ministro Padilha explicou ao vivo aqui na CNN Brasil que o governo quer esperar que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado esteja preparada para sabatinar estes nomes. Então, já teve a formação dessa comissão, que tem entre seus integrantes uma maioria de opositores, inclusive o presidente Vanderlan Cardoso, já iniciou as reuniões, a CAI já se reuniu no Senado nesta semana, mas o Planalto está observando se a comissão está pronta para sabatinar os nomes do Banco Central. Só depois disso é que vai formalizá-los. E lembrando que a CAI tem marcado, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tem marcado para o dia 4 de abril uma reunião em que foi convidado o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para tratar
da questão da política monetária, da questão dos juros, depois desse comunicado ainda, que quer dizer, já estava prevista essa data, mas a decisão desta semana de manter a taxa de juros em 13,75% e um comunicado que foi interpretado como bastante duro no seu texto pelos integrantes da equipe econômica e preocupante, para usar a palavra que o ministro Fernando Haddad citou logo após a divulgação do comunicado. Agora, Basília, aproveitar tua participação agora aqui para ainda sobre o adiamento ou o cancelamento na prática dessa viagem de Lula à China e o quanto que ela acaba vindo a calhar nessa disputa que você mencionou também, da questão das medidas provisórias entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. De certa forma, acaba sendo, né, o que eu mencionei com a Carol Rosito. Tanto Lira quanto Pacheco vão ficar aqui em território nacional, para território brasileiro. Não vão estar a quase 12 horas de diferença no fuso horário, 10 horas de diferença no fuso horário entre Brasília e Pequim. O que a gente pode esperar que o governo, e até por essa agenda já prever, como você mencionou, Alexandre Padilha, ministro, indo conversar com Lula, mostra que, a despeito daquela fala dele de ontem à noite como um algodão entre cristais, tem muito a ser resolvido e o governo precisa entrar em campo para destravar essa agenda no Congresso Nacional, que dá essa sensação de que o governo está empacado, atolado nessa disputa entre as duas casas do Congresso Nacional. É mais um agente de paz, né, dessa crise continuando aqui no Brasil. Então, inicialmente, iriam para a China Lula e Pacheco, lembrando que Lula, a presidência da República, convidou tanto Pacheco quanto Lira, mas o presidente da Câmara desistiu de seguir nessa viagem, dizem, não por conta da presença de Pacheco, mas por causa da presença de Renan Calheiros na comitiva presidencial, né? Lula aproveitou este encontro que faria ao governo chinês para levar consigo, num bonde da China, dentro do avião, vários parlamentares de diferentes legendas partidárias, né, para chamar o pessoal ali próximo. A gente sabe que é muito simbólica uma viagem como essa. As moedas de troca na política não necessariamente são traduzidas em cargos e emendas. O prestígio de estar numa comitiva presidencial soma pontos no currículo de muitos destes políticos. Alguns ainda irão, né? Alguns estão dizendo que estão com a passagem comprada e vão ainda para a China. Outros já estão reconhecendo mesmo que não faz mais sentido esta comitiva política em um evento que tem uma conotação comercial, empresarial muito forte, e ainda com a ausência de Lula, que seria o anfitrião, né, ali do Brasil, levando essa comitiva de políticos brasileiros. Então, alguns vão, mas os mais importantes, a gente pode dizer, da política geral, continuarão aqui no Brasil. O presidente da Câmara, que já não iria, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É um agente a mais de pacificação para acender o cachimbo da paz entre Lira e Pacheco. Tá faltando esse match, né? Esta conversa entre os dois presidentes das casas. Durante a semana, eles deram entrevistas coletivas quase que no mesmo momento. Ali ficou uma exposição, um símbolo desta queda de braço, né? Em que eles disputaram até as nossas atenções, né? dos holofotes da imprensa. A gente não tem equipe toda para fazer isso aí, não, entendeu? Avisar que para colocar a gente as pernas do jornalismo brasileiro. Não dá. Né? É um mesmo congresso, mas um é o salão verde, o outro é o salão azul. Conecta uma coletiva aqui, corre todo mundo para outra casa, né? Fazer essa inversão de chave não é tão fácil assim. Com Lula aqui, a expectativa é de uma agenda recheada para parar arestas. Tentar acelerar, então, a apresentação do arcabouço fiscal e encontrar a pacificação do país. Essa tá mais difícil, né? Encontrar a pacificação de Lira versus Pacheco. Pois é, a gente pode até sugerir um painel com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco sobre isso. Dá pra gente dividir tela, mas os dois falando ao mesmo tempo. Como eu costumo dizer, quando meu filho, minha enteada, todo mundo começa a falar ao mesmo tempo, eu falo, gente, eu tenho duas orelhas, mas uma cabeça só. Eu preciso ouvir um de cada vez, não dá pra falar duas pessoas ao mesmo tempo. Tem uma outra brincadeira que é assim, que Câmara e Senado não é dupla sertaneja, não tem essa de Chitãozinho e Chororó, e muitas vezes tocam instrumentos e músicas diferentes.
o que está faltando agora é justamente isso, né? Uma sintonia. O maestro para tentar afinar aí essa banda. Basília Rodrigues, obrigado pela companhia, por a gente poder dar uma descontraída também na análise política.